Então, na página 26 é o livro de português. Aí a gente vê aqui na página 26 um caso de intertextualidade, que eu mandei até copiar em um caderno. Sim, fizeram as atividades de ciências, o questionário e responderam. Fez, Miquel? Oi, professor. Você fez o questionário de ciências? Fiz. Respondeu? Sim. Certo. Jader respondeu? Deixa eu olhar se Esté e Estela responderam. Certo. Pois vai ter que responder. Vocês tiveram 2 aulas para responder, viu, seu Jader? Isso não é motivo não, viu? Luiz Vitor, você fez o questionário de ciências e respondeu? Luiz Vitor. Luiz Vitor tá na aula? Acho que ele não tá não. Mas era para responder lá na hora, viu? Foram 2 aulas, viu? Não é para responder mais tarde não, porque eu disse que era atividade de classe, né? Atividade de casa. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Respondeu. Mas não é. Vocês estão deixando tudo acumular. Vocês estão deixando tudo acumular, que não era para pegar e deixar para responder depois. Letícia, você fez o questionário e respondeu, Letícia? Sim. Muito bem. Aí Everton fez o questionário e respondeu. Respondeu. Certo, eu vou olhar depois, viu? Eu vou pedir para abrir a câmera para eu ver. Vou pedir para abrir a câmera para ver. Aí vamos aqui. Tá certo. Vamos aqui para português. Português eu falei sobre a intertextualidade. É quando um texto cita outro texto. É quando um texto ele fala sobre outro texto. É quando um texto cita outro texto. É quando um texto faz referência a outro texto. Isso é chamado de intertextualidade. Cai muito no Enem, cai muito nas provas, certo? Aí existe a paródia. A paródia é uma bagunça com o texto. Aquela bagunça é aquele texto que a pessoa sabe que está sendo bagunçado. Você pega um texto, uma imagem, qualquer coisa bagunça e se torna uma paródia. Então aí, vida de passarinho, uma pedra no meio do caminho. E agora, se eu tivesse talento, faria um belo poema. Se referindo a Carlos Drummond de Andrade, que diz que uma pedra no meio do caminho, uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra, e etc, etc. Então, aqui nós temos a intertextualidade. E aí ele diz, ele falando desse poema, ele já então fala dessa intertextualidade. E ele diz, mas eu sou apenas um passarinho prático. Então ele pula a pedra, certo? Ele pula a pedra. Então nós temos aqui a questão da intertextualidade, que ela vai remetendo, vai falando sobre a questão da
intertextualidade, a questão essa questão de você lembrar do texto que alguém já fez, né? Então aqui nós já tínhamos lido uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Então nós temos aqui uma referência ao outro texto que é uma pedra no meio do caminho. Aí tem os exercícios aqui. Vou fazer os exercícios aqui agora. Essa história em quadrinho fez uma paródia do poema Uma Pedra no Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade. Em qual quadrinho faz referência direta a esse poema? É no qual quadrinho? 1, 2, 3. No 3, certo? É aqui, ó. Quando ela fala, faria um belo poema. E também no primeiro quadrinho, no primeiro e no terceiro. Então é no primeiro e no terceiro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se já tá aqui, tá ok. No primeiro e no terceiro, ok? Aí aqui é no primeiro e no terceiro. Então quem tem o livro, coloca aí. No primeiro e no terceiro verso. Então, isso aí. Observe o quarto e quinto quadrinhos e responda as questões. Em um primeiro momento, o passarinho parece desistir de seguir o caminho em que há uma pedra. O que passa essa impressão? Quando ele volta, né? Aqui, ó. Quando ele volta, ele fica pensativo, ele volta, né? Ele volta, né? Quando ele volta. Então, quando ele volta aqui é que dá a impressão de que ele vai desistir, certo? Então, quando ele volta, certo? Ele dá a volta, né? Vou botar assim para ficar mais claro. Quando ele dá a volta, ok? Então aqui, não esquece de colocar a data de hoje nessas páginas, certo? Para vocês verem que a gente tá dando sequência. Depois eu vou pedir as fotos das páginas dos exercícios, viu? Aí vamos aqui. A impressão de que o passarinho desistiu de seguir o caminho é desfeita logo em seguida. O que é que ele indica que ele havia desistido? Quando ele pula, ele começa a correr. Ele começa a correr e pula a pedra. E pula a pedra. Pronto. Aí ele pula a pedra. Aqui, ó. Ele vai dar a volta, começa a correr, ele salta a pedra, né? Ele pula a pedra. Porque o passarinho diz ser um passarinho prático no sétimo quadrinho? Porque ele não se importa com os obstáculos. Ele não se importa com os obstáculos. Certo? Ele não se importa. Eu ia falar que pratica correr. Mas não é isso não. É porque ele não se importa com os obstáculos que ele vai. Ele pode até correr muito na vida, né? Mas ele tá saltando os obstáculos aí. Podemos? O que confere humor a essa história é que ele não se importa, ele não se importa com as situações, ou ele não deixa se afetar pelas situações, ok? Aí tem aqui, certo? Aí vocês façam aí, né? Então, pra gente pegar aí seguindo e continuando.
Ok. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Aí vamos agora para intertextualidade no processo de criação. Então nós temos aqui essa questão aí. Aí vamos aí, ó, sobre a intertextualidade, como eu já disse, né? Quando cita um texto, quando faz referência a um texto, é chamado de intertextualidade. Assim como outros artistas fizeram referências ao poema de Drummond, é possível que o título do seu poema, No Meio do Caminho, também estabeleça uma relação intertextual com os primeiros versos de uma obra muito mais antiga, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Aí, Everton, lê aí para mim. Dante Alighieri nasceu em Florença. Oi? Everton, lê aí para mim. Miquel, lê aí para mim. Oi? Hã? Oi. Pra ler aonde? Para ler aí, Dante Alighieri nasceu em Florença. Aonde, professor? Aí do lado direito, em cima da imagem. Dante Alighieri nasceu em Florença, território da atual Itália. Provavelmente no ano de 1265. Escreveu a Divina Comédia, poema narrativo em que descreve uma viagem imaginária ao inferno e depois ao céu. A obra é um grande clássico da literatura mundial. Ok, então aqui Dante Alighieri, ele fez um livro chamado A Divina Comédia, e esse livro ele é dividido em céu, inferno e purgatório. Aí essa questão de A Divina Comédia, talvez o texto pode ter sido lido por Drummond. Ele pegou esse título da Divina Comédia. Aí eu vou pedir para Miquel ler aqui, canto 1, Inferno, de Dante Alighieri. Lê aí esse pedacinho. Inferno, canto no meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sinal de saber, a como armar no ar uma figura. Dessa selva selvagem, dura, forte, só de eu pensar, me desfigura. Ok, aí nós temos aí essa no meio do caminho, certo? E vi perdido na selva escura, tal. Então, no meio do caminho desta vida, então ele pode ter pego esses primeiros versos, né? No meio do caminho. Então, as semelhanças são bem assim, né? No meio do caminho, aí ele botou tinha uma pedra. Então ele fez um poema em cima desse verso no meio do caminho. Aí, ó, mini conto e intertextualidade. Além de poemas de canção e quadrinhos, a intertextualidade pode estar presente em outras criações, como no mini conto de Marcelo Spalding. Lê aí para mim, ô Everton. Certo. Espartinha, houve um tempo lá embaixo. Houve um tempo. Houve um tempo que havia pedras no meio do caminho. Tropeçava-se, levantava-se e erguia-se. Hoje tem uma bala no meio do caminho. No meio do caminho tem uma bala. Tem uma bala no meio do carro. Então, aí nós temos aí esse texto, que ele é um mini conto,
E nós temos que ele se refere a bala e não a pedra. Por que ele se refere a bala e não a pedra? O que é que nós temos com referência à bala? Quando eu falo de bala, de revólver, essas coisas de tiro, eu estou me referindo ao quê? Porque ele considera a violência por arma de fogo. Isso, ele se refere à violência por arma de fogo, certo? Muito bem. O que podem significar as reticências e a palavra interrompida no último verso? Tem uma bala no meio do carro. O que é que aconteceu? Que ele levou um tiro. Muito bem. Isso mesmo. Aqui. Ele sofreu violência urbana, pois levou um tiro e não completou a frase. Então essa é a resposta. Ok? Aí, ó, caricatura e intertextualidade, certo? Nós vamos, deixa eu só aqui finalizar com a professora, aí eu vou voltando aqui, vamos continuando. Aí aqui a aula, eu vou pedir para alguém aí ler, certo? Lê aí para mim, deixa eu ver quem é que vai ler. Miquel, Jader, lê aí, Jader, para mim, caricatura e intertextualidade. Caricatura intertextual. Olá! Você sabe o que é uma caricatura? Caricatura é um desenho em que se exageram as características mais marcantes de uma pessoa, um animal, um objeto ou ainda de um acontecimento a fim de provocar humor, ironizar ou até mesmo criticar. É uma comumente usada em charts e cartoons. Veja como caricaturista Álvaro Cotrim representou Carlos Drummond de Andrade em caricatura feita em 1940. À direita observa uma fotografia do escritor. Então, aí tem uma caricatura de Carlos Drummond, e aquele é Carlos Drummond de Andrade. E aí nós temos uma intertextualidade, viu? Na caso de duas fotos aí. Então, há uma relação intertextual com o poema Uma Pedra no Meio do Caminho. Que relação é essa? É uma relação de intertextualidade, relação entre os textos, certo? Aqui, ó. A relação de intertextualidade, é uma relação de um texto citar outro texto. Então, aqui no caso, tá caindo a internet, mas tá voltando. Aqui no caso é uma intertextualidade. Chegou aí? E aí, chegou aí? Alô? Oi, chegou aí? Normalizou agora. Certo. Tava travando muito a aula. Que caiu e voltou. Caiu e voltou. Ô professor, Oi. Hein? tem certeza que esse livro é digital? Que esse livro é digital? Sim. Por quê? É sim. As letras estão bem apagadas. O quê? As letras estão bem apagadas. Tá aqui pra mim não tá não. Deve ser sua internet. Não, Jader. Tá, deve ser sua internet. As letras aqui eu até aumentei pra ficar melhor de ver. Olha as letras ao lado esquerdo do 1940 ali.
1940? Não, não tem isso não, aqui não. Porque tá apagado. Não, tá não. Então vamos lá. A intertextualidade presente na caricatura teria sentido para uma pessoa que não conhece o poema? Não, porque não haveria relação. Essa deve ser sua internet, mas aqui tá tudo ok e... A internet tá boa, eu simplesmente tô vendo que tá meio estranho as letras. Então você tá com problema de vista. Cadê seu óculos? Tô usando agora, não é vista. Não, então, sei não. Então, mostrar. Ó, o que características de Carlos Drummond de Andrade estão evidenciadas na caricatura? Então, que ele tá tentando passar pelos obstáculos. Ele está tentando ultrapassar os obstáculos, certo? Então, ele está tentando passar os obstáculos aí. Você tá vendo aí que ele tá tentando passar os obstáculos. Escreve aí que a gente já vai para a próxima página. Façam aí para eu pegar e já passar. Ok? Vou passar, viu? Meu filho, tem muita zoada nessa rua, tem hora. Vamos lá? Partindo aqui para a próxima, para a gente já encerrar. Olha, recursos estilísticos, ou seja, o recurso de estilo que a pessoa usa. Aí então a pessoa vai estudar os recursos estilísticos, que são bastante empregados na construção de letras de música e poemas. Primeiramente vai se observar recursos mais ligados à sonoridade das palavras, já que parece um poema. Depois vai recortar as diferenças entre sentido literal e sentido figurado, para então observar determinadas figuras de linguagem que se valem da linguagem figurada. Sonoridade e musicalidade. A musicalidade em textos poéticos é obtida pela sonoridade resultante do ritmo, das rimas, das combinações de palavras e sons, das repetições e dos jogos de palavras. Esse assunto ele é bem amplo, então amanhã eu vou continuar ele nessa página aqui, na página 28, certo? Então vocês vão fazer exercício do Google Sala de Aula, vão terminar o exercício de ciências, certo? E eu quero ver amanhã na aula de ciências, aliás, na minha aula eu vou olhar o caderno de todo mundo se fez ou não fez o questionário e as respostas, tá certo, Rian?
Aí amanhã você me mostra, viu? Aí eu vou anotar aqui para eu passar para a professora também. Então até amanhã, tchau vocês. Tchau, ok, Miquel, tá certo, tchau, pode sair. Tchau, tchau.